Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, querida irmã, você que tem me acompanhado nessa jornada missionária, te convido mais uma vez a dar um joinha, acionar o sininho, a compartilhar. Fazendo sempre isto, o YouTube reconhece a legitimidade dessa bela missão e enviará para mais e mais pessoas. No quinto domingo da Quaresma, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, havia alguns gregos entre os que tinham subido a Jerusalém para adorar durante a festa. Aproximaram-se de Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e disseram: Senhor, gostaríamos de ver Jesus. Filipe combinou com André, e os dois foram falar com Jesus. Jesus respondeu-lhes: Chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado. Em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só grão de trigo, mas se morre, então produz muito fruto. Quem se apegar à sua vida, perde-a, mas quem faz pouco conta da sua vida neste mundo, conservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me quer servir, siga-me, e onde eu estou estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Agora sinto-me angustiado. O que direi? Pai, livra-me desta hora? Mas foi precisamente para esta hora em que eu vim. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu. Eu o glorifiquei e glorificarei de novo. A multidão que aí estava e ouviu, dizia que tinha sido um trovão. Outros afirmavam, foi um anjo que falou com ele. Jesus respondeu e disse: Esta voz que ouvistes não foi por causa de mim, mas por causa de vós. É agora o julgamento deste mundo. Agora, o chefe deste mundo vai ser expulso. E eu, quando for elevado da terra, atrairei todos a mim. Jesus falava assim para indicar de que morte iria morrer. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, estamos próximos da grande semana, que é a Semana Santa, que é chamada pelos antigos da Grande Semana. E nós queremos observar bem aquele pedido daqueles gregos que pediram que intervisse, que intercedesse para que eles pudessem estar com Jesus. O pedido de muitos homens e muitas mulheres, de todos os lugares, de todas as épocas, dirige à igreja, dirige ao sacerdote, dirige ao bispo, dizendo que este sabe mais, você sabe mais do que eu, você conhece mais. Talvez essa pergunta é uma pergunta que norteia tantos corações, tantas pessoas. Queremos ver Jesus. Os gregos pediam isso. E aqui é interessante observar, os gregos que pediam isto eram gregos que não eram, digamos assim, da tribo de Davi, não eram religiosos,
não estavam em busca, talvez da fé, digamos assim, mas alguma coisa os atraía a ver Jesus. Na verdade, esses homens, nos indica aqui, tinham uma grande fome e sede de ter fé, de ter uma experiência profunda, experiência essa que eles não tinham, que eles não encontravam em ninguém. Queremos ver Jesus. E como responde Jesus a esse pedido? É interessante que o modo em que Jesus responde, o modo que ele faz isso, ele nos leva a pensar. Ele nos leva a uma reflexão. Jesus responde a eles dessa seguinte maneira: é chegada a hora que o Filho do Homem vai ser glorificado. E ele vai aprofundando essa resposta. Se o grão de trigo cai na terra e não morre, permanece somente grão de trigo, ele não morre, ele permanece assim, não produz fruto. A essas palavras realmente elas não respondem ao que os gregos queriam, mas na verdade são respostas que vão além. Ela vai além dessa resposta. O efeito dessa resposta que Jesus dá leva cada homem, cada mulher a querer procurar também Jesus. A pergunta que talvez nós precisamos fazer a nós, diante de tantas situações em que nós enfrentamos, em todos os tempos, em todas as épocas, uma aridez espiritual. Talvez nós estamos passando por essa aridez. O que eu chamaria de aridez espiritual é quando nós não mais sentimos a Deus, nós estamos na igreja, nós participamos da igreja, nós participamos de vários movimentos, nós temos até um relacionamento carinhoso, bondoso com um sacerdote aqui, outro sacerdote ali, mas nós estamos vivendo ainda uma aridez. Essa aridez dos gregos, que não percebem a aliança que fora feita desde Abraão, Moisés, desde daquele novo mandamento, os 10 do Decálogo. E é interessante que, mais uma vez falando dos 10 mandamentos, esses mandamentos foram imprimidos numa pedra. Foram levados para o povo. Essa aliança foi levada para aquele povo, mais uma vez repito, imprimida numa pedra. Quando vem Jesus Cristo e faz na sua cruz uma nova aliança, essa aliança não mais de pedra, não mais imprimida na pedra, mas uma aliança que quer ser imprimida no meu coração, no teu coração. Agora é uma aliança que não mais está no nível racional tão somente, mas está no nível do coração, no nível do sentimento. Eu preciso amar a Jesus. Eu preciso mergulhar na experiência de Jesus para conhecê-lo. E só tem um jeito de conhecer Jesus, é mergulhando no teu coração. Lá no Antigo Testamento nós vamos encontrar, lá no templo, lá em Israel, né, com Moisés, que mais uma vez faz uma aliança, quando desce com as tábuas, que na verdade não eram tábuas, eram pedras, né? Ele desce com aquelas pedras, com os 10 mandamentos, e ali, depois de inserir o povo no novo projeto que o nosso Senhor dá, Deus Pai dá um novo projeto,
ele mata um cordeiro, né? Divide o cordeiro no meio, né? Oferece a Deus uma parte e a outra parte do cordeiro é distribuída para o povo. E nessa distribuição, mais e mais interessante aqui, esse sangue do cordeiro é aspergido no povo. Ou seja, agora essa aliança é uma aliança não somente Deus e Moisés, é uma aliança entre Deus e o povo que Moisés conduzia. Ou seja, já é uma aliança que passa além do profeta. Ela vai além, ela chega ao povo, essa aliança. Essa nova aliança foi o sangue aspergido, o sangue do Cordeiro, exatamente para apresentar o que Jesus fala aqui hoje. Amados filhos, muitas vezes nós precisamos perceber. Nós queremos ter uma experiência com Deus, sim, queremos. Sim, é claro que queremos. Mas são tantas ideologias espalhadas pelo mundo, são tantas propostas que o mundo tem nos feito e cada vez mais propostas que nós precisamos nos preocupar. Precisamos sim. Vou dar um exemplo para você. Eu passei por esse período político que ainda se existe ainda hoje, né? Um tempo político que eu passei ou que nós passamos, mas eu digo eu passei porque eu consegui, talvez diferente de tantos sacerdotes ou de outras autoridades, eu consegui passar por esse tempo político ileso. Sabe por quê? Porque eu percebi que muitas pessoas se degradavam, brigavam entre si, disputavam ideologias, pensamentos ou partido A, partido B. Só, amados filhos, que o tempo nos faz perceber as coisas. Muitas vezes as pessoas da igreja estão defendendo A ou B. Meu partido ou meu candidato ou seja lá o que for, do A ou do B. Somente, mas eu digo para você o seguinte, porém, A não presta, B não presta. Tanto A quanto B, os dois não valem nada. Não vale nada. Por quê? Porque o projeto deles não é o teu projeto. Nenhum deles tem um projeto de santificação a partir do santo, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, puramente santo. E nós brigamos entre nós, famílias, parentes que não se falam, amigos que não se falam, amizades de anos que se perderam por conta de alguém ou de uma ideologia que não quer viver a santidade de Deus. Não busca a santidade de Deus. E nós estamos nos degradando ou nos destruindo. E aí ele fala aqui, se a semente que não cai na terra e não morre, ou seja, ela continua a semente, ela não vai dar fruto. Exatamente isto. Quando Cristo aqui no Santo Evangelho nos diz, quem quiser servir, você é livre, eu sou livre, nós somos livres. Quem quiser servir, então precisa morrer para si mesmo. Morrer o que você tem de ideologia, de pensamento, ou disso, daquilo, para que aquilo que vem de Cristo seja aquilo que vai nortear a sua vida. Aquilo que vai nortear, aquilo que vai dar rumo à sua vida. Por isso, morrer, você é a semente que cai na terra, que cai na igreja, que entra na igreja, a igreja como terra fértil. Você que cai na igreja, entra na igreja, precisa morrer a si mesmo, ou seja, não é mais a tua vontade, o teu querer, é a vontade do Evangelho, é a vontade do nosso Senhor Jesus Cristo, é a doutrina da tua igreja. A igreja ela tem a sua doutrina para os católicos. A igreja não tem a doutrina para o político ABC
que nem católicos são. A igreja tem a sua doutrina para nós, que somos católicos e que precisamos radicalmente vivenciar a nossa fé, desenraizado de qualquer outras paixões. Então, o evangelho de hoje, a resposta para os gregos é uma renúncia de todos os pensamentos que eles tinham, disso ou daquilo, para acolher aquilo que é de nosso Senhor. Por isso, nós somos chamados verdadeiramente a olhar para aquele que foi suspenso na cruz. Quando eu for elevado na cruz, é bonito, né? Quando eu for elevado, ou seja, ficar entre o céu e a terra, Cristo na cruz estava entre o céu e a terra. E ao estar entre o céu e a terra, todos atrairão a mim. Ou seja, ele é o caminho que nos leva ao Pai. A sua morte gera em nós vida. Ele morreu como semente vida de Deus, morreu para nos dar vida e vida em abundância. Por isso hoje a palavra de Deus quer nos encorajar a morrermos para aquilo que temos de verdade e assumirmos a verdade de Cristo com essa paixão, com esse amor à Santa Igreja, não a pensamento A ou pensamento B, mas somente Cristo, que seja a minha condução de vida, a minha opção de vida. Eu quero servir a partir daquilo que Cristo nos ensina pela sua Santa Igreja. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que Santa Faustina nos enriqueça com o diário, que São José, da qual esse mês celebramos já, nós celebramos o glorioso São José, nos ajude a manter a nossa vida de fidelidade a Jesus e que a Santíssima Virgem Maria nos conceda a graça de ter uma casa para cuidarmos de sacerdotes. Que o Instituto Rainha do Clero seja elevado, seja reconhecido e seja amado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.